O IBMEC quer saber qual é o seu negócio. O negócio da Alice é trazer soluções sustentáveis para processos produtivos. O da Thalita é ensinar skills e mindset global. O negócio do Bernardo é romper fronteiras. Já o da Nayara é apresentar o mercado e promover network. Se o seu negócio é transformar o amanhã, IBMEC. Inscrições abertas para o vestibular em ibmec.br. IBMEC, a melhor startup que existe é você. Olá, eu sou Léo Branco, eu sou editor do Exame e hoje eu tenho o prazer de apresentar o painel Talks Phygital, o físico e o digital no mercado de consumo. Esse é um papo relacionado ao projeto Melhores e Maiores, que é a premiação que vai acontecer logo mais, e a gente está conversando sobre temas relacionados a tendências, ao varejo, ao consumo, assuntos que estão na ordem do dia aí de tomadores de decisão no Brasil e no mundo. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui mediando esse papo com o Guilherme Horn, o head do WhatsApp no Brasil, a Fátima Merlin, que é a fundadora do Instituto Mulheres de Varejo e CEO da Connect Shopper, o Samuel Barros, que é doutor de administração e pró-reitor de pós-graduação do IBMEC, e remoto tem a Michelle Baliana, gerente de E-Commerce Cloud Enterprise na Salesforce. Pessoal, muito bem-vindos, bem-vindas. Obrigado por terem compartilhado o tempo aqui conosco. Espero que o nosso papo seja bem produtivo. Eu queria começar, acho que fazendo uma rodada de apresentação de cada um de vocês, do pouco do que as organizações de vocês fazem relacionado ao tema aqui do nosso papo, que é Phygital. Como é que vocês encaram esse tema? Qual que é o significado de Phygital para cada um de vocês? Eu queria começar com a Fátima. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Adoro esse papo. Eu sou especialista de comportamento do consumidor e shopper, então minha missão é estudá-los para propor ações direcionadas aí aos meus clientes, que são varejistas ou indústrias. E esse tema, Léo, é um tema que hoje ainda estamos aí numa jornada engatinhando, embora todo o boom do digital, promovido principalmente pela pandemia, porque temos alguns desafios aí para que a gente possa evoluir nessa jornada. Primeiro, ter o Phygital, de fato, como uma estratégia da empresa. Outro pilar super relevante é colocar o cliente, o shopper, todas aquelas pessoas que têm poder de compra, de decisão, no seu intelecto, aí no centro das suas decisões, e sem dúvida nenhuma criar uma jornada integrada. E essa é a palavra do momento, né? Integração do físico e do digital. Hoje o varejo como um todo, na grande maioria, atua em diversos canais, mas não tem uma integração efetiva e não consegue promover essa boa experiência de compra Phygital. Então é sobre isso que eu trabalho, estudando tudo isso e como que a gente pode direcionar melhor essas ações para conquistar melhores resultados. Legal. Guilherme? Em primeiro lugar, obrigado, Léo, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Bom, falar de WhatsApp aqui no Brasil é relativamente fácil, né? Porque todos nós usamos o WhatsApp no nosso dia a dia. E o que a gente viu aí na pandemia foi um movimento muito interessante, um movimento natural, orgânico, né, de pequenas e médias empresas indo para o mundo digital através do WhatsApp, né? Então, a grande maioria dessas pequenas e médias empresas não tinham site, não tinham aplicativo, não tinham uma presença no mundo digital, né? E o WhatsApp foi a grande ponte que as levou para o mundo digital, né? Então, e isso deu início a um novo tipo de relacionamento, né? O que a gente chama hoje do conversational, comércio conversacional, né? E a gente está falando aqui de Phygital, talvez a gente tenha que falar de um Conphygital, né? Sim. Porque você não tem mais só o físico e o digital, você tem o físico, o digital e o conversacional, né? Então hoje são 3 grandes canais que atuam e eles têm vantagens e desvantagens, né? Todos eles, né? Mas eles fundamentalmente são complementares, né? Então acho que o WhatsApp representa hoje no Brasil, né, esse conversacional que complementa o físico e o digital. Muito bom. Samuel? Bom, primeiro agradecer a Exame. Obrigado, Léo.
Quando a gente vai para o mundo da educação, especificamente, principalmente na pós-graduação, pensar no ambiente digital é um negócio um pouco mais complexo por causa do nível de conservadorismo que o mundo da educação tem. Então, a gente tem muito claramente separado o que é o ensino à distância e o que é o ensino presencial, mas o ensino híbrido é algo que a educação começou a aprender efetivamente durante o período da pandemia e é algo que a gente tem muito ainda que caminhar pela frente. O ensino híbrido ele exige uma dedicação do professor, do profissional de educação, da instituição e do aluno, que é uma dedicação que a gente não foi treinado, é uma dedicação que até então não era visto. E quando o Guilherme traz o conceito do WhatsApp, como as empresas foram para esse mundo digital através do WhatsApp, na educação isso também acabou acontecendo. O WhatsApp virou uma ferramenta de solução de problema dentro de sala de aula também. E nesse universo, a gente tem trabalhado muito em fazer essa intermediação entre o físico e o digital, permitindo que o aluno no ambiente físico também possa viver o digital ao mesmo tempo e vice-versa. Então isso é um caminho que a gente enxerga meio sem volta, mesmo tendo certeza que sempre vai existir um público que é 100% físico e sempre vai ter um público que vai ser 100% digital. Mas vai ter um volume significativo de gente que vai estar nesse meio do caminho, que é o digital, que a educação ainda está aprendendo que negócio é esse. Uhum. Interessante. Michele, bem-vinda. Obrigada, então. Que aqui, né, como representante da Salesforce, e hoje eu estou aqui como executiva de commerce, né, da Cloud de Commerce Cloud, como tecnologia, eu acho que a Salesforce ela tem muita responsabilidade em estar representando aí o meio de fazer acontecer, né, o digital com o offline, e trazendo aí a possibilidade das omnicanalidades e fazerem com que as empresas que antes não tinham acesso, né, à tecnologia para vender online ou fazer aí uma mescla no modelo de negócio das suas empresas, fazer isso ser possível. Então, acho que o papel aqui da tecnologia ela é fundamental para que exista essa entrega, né, entre as empresas que ainda estão nesse meio do caminho, ainda estão fazendo essa transformação digital e atender os seus clientes onde quer que eles estejam. Então, acho que esse é o nosso papel. Muito bem. Pessoal, bom, vou começar com o nosso papo aqui com, acho que um tema que é inescapável aqui para esse papo, que é a pandemia e o impacto de tudo que a gente viveu aí nos últimos 2 anos sobre o varejo, sobre a maneira das pessoas comprarem aquilo que elas precisam comprar ou experimentarem aquilo que elas querem experimentar. Na fase mais crítica, né, da pandemia, a gente viu ali aquelas histórias de negócios que passaram do offline para o online quase como 100% instantaneamente, né? Numa situação em que o comércio estava fechado e que de fato as pessoas não podiam sair de casa mesmo. Eu queria entender como que a discussão de digital se enquadra na realidade atual, em que as pessoas estão voltando, né, a poder circular, estão voltando a poder viajar, a poder, enfim, ir a uma loja física. Há espaço para a gente discutir digital hoje, diferente do que a gente discutiu na pandemia, e o que mudou nisso tudo? Né? A gente teve uma curva de aprendizado grande ali das empresas. Isso tudo ficou para agora como legado ou não? Eu queria começar o nosso papo com essa provocação. Aí, Fátima, por favor. Bom, eu gostaria de trazer 2 óticas sobre esse tema. Uma, olhando pela ótica do consumidor e do shopper, ele não segmenta canais como nós, né? Para ele só quer ter o seu produto no momento que ele precisa, como ele precisa, e agora cada vez mais da forma e no momento e da forma e como e o jeito que ele precisa. E aí, isso exige do varejo, que até então não estava habituado, a se fazer valer enquanto marca, né? Porque a hora que eu, consumidor, passo a querer um produto de acordo com a minha necessidade, no momento que eu preciso, e com um clique dos mais variados tipos, eu posso acessá-lo, quem vai se fortalecer? Aquele varejo que souber trabalhar melhor ele enquanto marca. Isso não era muito comum. A gente tinha o varejo como um canal, né? E hoje ele passa a ser visto e reconhecido cada vez mais enquanto marca.
Então exige um trabalho diferente do varejo que até então ele não estava habituado e que indústria sim, e ele passa agora a ter que trabalhar de maneira muito mais intensa esse seu posicionamento enquanto marca, e aí exige todas as atividades inerentes a você construir marca e estar no rol das decisões lá dos clientes. Mas, Fátima, tem um exemplo concreto de como que é essa transformação para varejo como marca? Sim, eu vou dar um exemplo, a gente tem alguns aqui, né, o próprio WhatsApp, que até então ele era uma ferramenta, vamos dizer assim, de comunicação, de conexão, e hoje ele se tornou, de fato, uma das novas formas de se fazer varejo. Muitos dos meus clientes, inclusive varejistas, como uma primeira alternativa para atender esse cliente na pandemia, foi acelerar o negócio aí via o próprio WhatsApp. Eu tenho clientes hoje de varejo que já 8, 10, 15% das vendas acontecem via WhatsApp. Por outro lado, você tem varejos, um exemplo, o próprio rede Dalben de supermercados, que ela é uma loja física, mas ela tem grande atuação no digital, com muitas ações de comunicação, de ensinar o shopper a comprar, de levar para o shopper informações sobre como usar o produto, benefícios, etc. e tal, e trazendo essa conexão desse ambiente digital. E do outro lado, uma coisa super importante também quando a gente fala da experiência digital, é que com a pandemia, nós criamos novas formas de se fazer varejo e o varejo foi de maneira desorganizada e desestruturada. E hoje ele vem repensando as suas práticas em questões de operação, então você vê muito varejista ampliando o número de pessoas para separar produto, para segmentar, para compra, na parte logística. Estudos que nós temos lá na Connect mostram, numa avaliação de 0 a 10, quando você pergunta para o shopper como é que ele avalia as experiências digitais nesse momento de pandemia, as notas são 4 no geral. O que ele reclama? Busca difícil, a navegabilidade complexa, a falta do produto, muita ruptura, dificuldade de encontrar exatamente o que ele gostaria, de chegar na casa dele um produto que não era exatamente o que ele comprou. Então isso gerou um desconforto dentro desse contexto. E na loja física a gente também tem inúmeras oportunidades aí para crescer. Então a gente está no momento agora do varejo repensando todos esses processos para melhorar navegabilidade, para melhorar devolução. Devolução é um tema crítico para o consumidor, né? Ele tem barreiras ainda na hora que ele compra o produto, veio errado ou não serviu para fazer o processo de compra. Hoje a gente tem exemplos de empresas que estão bem mais avançadas dentro desse processo. Um exemplo, o Mercado Livre, que realmente tem um processo de troca muito simples, e você tem outros ainda que estão engatinhando dentro desse contexto. Então eu vejo esses dois olhares, o do digital no olhar do shopper, que ainda tem muito a ser integrado e operacionalmente melhorado, e no olhar do varejo enquanto marca, que precisa realmente fazer todo um trabalho aí de construção e fortalecimento das suas marcas. Interessante. Então, pelo que eu estou entendendo, assim, é hora de ter uma arrumação ali na casa, de fato, né? Guilherme, é isso que vocês entendem lá no WhatsApp também sobre o momento do Exatamente. Exatamente. E esse ponto, né, dessa relevância da marca, né, de aparecer como marca, né, é cada vez mais presente no mundo digital, né? E tem um ponto aqui que é em que momento em que essa conexão do consumidor com a marca, né, ela se fortalece. Normalmente é quando as coisas dão errado, não é quando as coisas dão certo, né? Você entra num aplicativo, você faz a compra e dá tudo certo, então você não cria um vínculo muito forte com a marca. Você gosta, você se satisfaz com a transação, mas você não cria um vínculo com a marca. Agora, quando você precisa devolver o produto e você é surpreendido positivamente com uma transação extremamente fácil, né, naquele momento, sim, você cria esse vínculo, né? E isso traz também, né, eu acho que uma necessidade que a pandemia expôs de humanização dessa relação. Exato. Né? E o conversacional ele se encaixa muito bem nisso, né? Porque o que o WhatsApp foi na pandemia foi exatamente esse elemento humano dentro do digital. É você conversar com uma pessoa, e isso é a volta às origens do comércio, né? O comércio sempre foi face-to-face, uma pessoa comprando, né, de outra, né? Só que durante um período da era digital a gente perdeu um pouco disso, né? A relação ficou muito fria,
né? Então, essa humanização, junto com esse vínculo da marca, é algo que o conversacional trouxe em função da pandemia. A pandemia que acelerou isso, esse processo todo, né? Então, acho que se a gente olha agora no pós-pandemia, né, as empresas têm um desafio diferente diante da pandemia, que é justamente trazer esse elemento humano, trazer essa conversa de volta para a transação, para a operação, porém de uma forma escalável, porém de uma forma digital, porém de uma forma que você consiga, né, aumentar a sua operação sem aumentar proporcionalmente seus custos, né? Então esse é o novo desafio agora pós-pandemia. Interessante. E imagino que no IBMEC, Samuel, com seus cursos lá de gestão, ou mesmo dentro da própria estratégia comercial do IBMEC, vocês devam estar vendo esses desafios ali em primeira mão ali, né? Como é que vocês têm reagido a tudo isso? Além de toda essa questão de ter que trazer mais humanização, se você observa que tradicionalmente a venda de produto online de educação era feita robotizada, uma LP, uma landing page, que o aluno entrava ali, escolhia o produto, recebia, de repente ele estava recebendo um monte de vídeo ou uma página de acesso e pronto, não tinha um relacionamento humano nessa história. Além de toda essa questão da humanização, existe uma outra questão que o ser humano ele é uma criatura experimentacional, entre aspas, já que essa palavra não existe, me deu direito ao neologismo aqui. E você precisa dar essa experiência, o ser humano precisa da experiência para saber se o produto é bom, se o produto é ruim, ele precisa tocar, ele precisa viver aquilo de alguma forma. Então, quando você traz o elemento digital, e já fugindo da pandemia, que isso não era possível, num ambiente pandêmico mais clássico, onde você não tinha como ter uma entrega presencial de algum tipo, já trazendo para esse ambiente pós-pandêmico, entregar para esse aluno que vai ter um consumo digital também a experiência física, você permitir que ele esteja em sala de aula, permitir que ele, antes de consumir até o próprio produto, antes de comprar a sua pós-graduação, a sua graduação, ele esteja em sala de aula por 1, 2, 3, 5 meses, para poder ver se é exatamente aquilo que ele quer, se é aquela experiência que ele quer viver. E isso é um diferencial muito grande na educação. E eu diria também, por que não no mercado de varejo? Afinal, você compra um sapato pela internet, ele tem uma foto, ele tem uma imagem, você acha que vai ficar bom no seu pé. Chega na sua casa, você calça aquilo e fala, meu Deus do céu, não tem nada a ver com o que eu imaginei. Se existisse a possibilidade, e já a New Balance, por exemplo, já fez, a Dafit faz isso, que é você, através de uma câmera de realidade aumentada, você posiciona o teu pé, você vê como é que fica o sapato no teu pé. Isso já é um caminho de uma experiência digital que há 1 ano atrás a gente não tinha. Há 6 meses atrás a gente tinha um negócio que ficava meio quadrado, mas hoje você vê perfeito. Então, todos esses caminhos que o mundo vai ter obrigatoriamente, e vai ter porque a gente não tem mais tempo, porque a gente não quer ter tempo para isso, também tem essa questão, não ter mais tempo é uma escolha. Então, a gente não quer perder tempo com isso, e a gente quer viver isso, necessariamente as novas tecnologias vão buscar esse lado também da experiência. Então o mundo digital e toda a questão digital, inclusive na educação, ela vem muito com a experiência. Além da humanização, poder experienciar os dois, permitir que isso seja possível e não ter um ônus, que aí vem outra questão, porque eu posso permitir a experiência. Mas para você ter essa experiência tem um ônus X, vai ter um custo Y, etc. Não, enquanto é experiência não tem ônus. Depois, aí a gente conversa. O desafio está muito em cada vez mais a gente reduzir os atritos nessa jornada, né? Que começa lá no pré, na necessidade, vai até o pós, né? E cada vez olhando essa jornada de uma forma muito mais integrada. E só como exemplo no que o Samuel falou, por exemplo, eu tenho um cliente que eu sou conselheira, ele é uma escola de psicoterapia. Ele tinha 80% quase dos clientes que acessavam ele abandonando depois do primeiro mês. E aí entra o que o Samuel falou, na hora que ele humanizou esse atendimento, criou lá no ambiente digital experiências, o aluno pode ter uma pré-aula, mudou completamente. Hoje o nível de abandono, né, dos abandonadores não passa de 10%. Então olha a importância dessa conexão entre o físico e o digital. Mas isso é uma percepção que a gente tem também no IBMEC, no IBMEC e em outras escolas. É natural que o abandonador ele acontece pela frieza.
é a frieza da instituição com ele. Na verdade, ele até gostaria de continuar lá. O sonho dele, ele te abandona para dizer, olha só, você está fazendo isso existo, errado, me atende, fala comigo, Uhum. porque falando comigo eu vou ficar com você, porque é isso que eu quero. Eu quero ver um ser humano falando comigo, não uma máquina. E aí eu queria pegar esse gancho do ser humano, do papo, da conversa, para entender um pouco do lado da Michelle, que está nos acompanhando remoto. Como que isso tudo muda a maneira da Salesforce olhar né, o próprio business da Salesforce, né, que tem a ver com contato com o cliente, tem a ver com CRM. Então eu queria entender um pouco como que esses últimos 2 anos foram lidos aí por vocês de Salesforce, Michelle. Olha, primeiramente, acho que a Salesforce ela sempre teve uma particularidade assim entre as empresas de tecnologia, que foi sempre atuar com o cliente no centro de uma forma muito verdadeira. Então, até aqui nos produtos, como a gente vende isso, né? Como a gente leva a tecnologia para os nossos clientes, ela é colocando o cliente sempre no centro, e isso trazendo muito dados, né? Uma forma de você realmente entender o que seu cliente quer, onde seu cliente está, qual momento que ele está, os canais que ele mais utiliza, e aí você transformar, né? Entregar os produtos de tecnologia que vão moldar a empresa a conseguir falar com o cliente lá na ponta dessa forma. Então, acho que, pegando um gancho com tudo que foi falado aqui, eu acho que, primeiramente, a gente não existe, né, a aceitação do cliente, ele está pré-vendas, vendas e pós-vendas. Então, eu sempre falo muito isso, e eu vivenciava muito isso antes, que eu já era head de um marketplace, e eu acho que a experiência do cliente, ela está muito como ele é tratado antes, durante e depois, e principalmente depois, como foi falado aqui acho que foi pelo Guilherme, que ele colocou muito bem, a forma que a gente resolve, né, o pós-vendas do cliente, como que a gente faz uma troca, como que a tecnologia apoia ele, né, nessa conversação, nessa omnicalidade, na sincronicidade entre canais, para que eles tenham um atendimento rápido. Eu acho que isso é um ponto que a Salesforce sempre preocupou muito, e ela foi moldando muito, né, a mandala ali de produtos para que isso fosse fornecido para os clientes da melhor forma possível. E na pandemia, acho que isso deu uma acelerada, então vieram outras formas e outros produtos ali que entendemos que seria muito mais agregadores dentro desse universo de estar entregando essa experiência para o cliente e fazendo com que ele tivesse de ponta a ponta uma sincronicidade entre toda a jornada que ele está vivendo ali na ponta final. Então, acho que esse é o intuito mais profundo assim da Salesforce, e aplicado, né, de forma bem clara, e os clientes que utilizam, acho que conseguem levar isso para os clientes na ponta, e eu já vi vários cases muito, né, bem feitos aqui dentro, que mostram isso, o cliente realmente no centro, e os dados deles sendo realmente trafegados e lidos de uma forma muito inteligente por uma inteligência artificial que atua em prol do cliente final. Então, acho que esse é o maior intuito, assim, acho que a responsabilidade da tecnologia é prover isso mesmo, entendeu? Muito bem. Todos vocês, de alguma maneira, falaram de jornada. Jornada do shopper, jornada do cliente. Então, eu queria pegar esse gancho da jornada para entender se existe, de fato, um modelo de que jornada é essa que estamos falando, né? Ou que jornada deveria ser essa, a jornada ideal de um consumidor aí na comunicação com o varejo, e puxar um ponto de que entendo que não existe uma jornada única, né? Existem alguns nortes ali que a gente deve perseguir, né, tomando decisão dentro do varejo. Mas aí, então, assim, que tipo de estratégia, né, o varejo deve adotar para cada canal de vendas
num tempo de digital, né? Eu queria então ouvir um pouco de vocês, bons exemplos e de alguma maneira elucidar para nossa audiência aqui o que fazer, né, nesse cenário. Aí, Fátima, por favor. Bom, primeiro, quando a gente fala em jornada do cliente, lembrar que agora ela está muito mais complexa, né? Porque ele pode pesquisar no pré-compra no digital, mas resolver ir comprar no físico ou o contrário. Ele até vai no físico, olha, observa, a gente viu o movimento do showrooming no passado, que principalmente algumas empresas que até então era líder em vendas de alguma tecnologia, de algum produto, etc., virando só ponto de observação, de consulta, de pesquisa, até para o tocar, o sentir, né? E depois comprando no digital. Então, a jornada está muito mais complexa, nunca é uma única, porque depende muito, e por isso que é importantíssimo que foi falado pela Michelle, de trazer o cliente para o centro das decisões, e esse eu diria que é um dos grandes desafios da atualidade, apesar de muitos dados e muitas possibilidades de se conhecer o cliente. Em estudos que nós temos, em 10 varejos, dos mais variados tipos, apenas 3 tem de fato uma base gerenciável dos seus próprios clientes, ou seja, ele nem conhece direito. Como que eu vou direcionar minhas ações? Como que eu vou propor as melhores ações nos diferentes pontos de contato, que é outro desafio. Sair de ponto de venda, eu brinco, para ponto de contato, porque eu vou ter que entender todos os pontos que eu posso me relacionar com o meu cliente, consumidor, shopper, e cada vez mais buscar desenvolver ações direcionadas para cada um, para cada perfil, dentro daquilo que tem relevância para o meu negócio, né? E hoje a gente vê grandes empresas buscando trabalhar isso de uma forma bem ordenada. Alguns exemplos que eu posso dar por exemplo, não sei se vocês conhecem a rede Mufato de supermercado. Ele levou para dentro da loja toda uma experiência digital, e na própria experiência digital você tem também possibilidades de integrar com o PDV, né, com esse ponto de contato, mas tendo uma estratégia clara de comunicação e de relacionamento nos diferentes pontos de contato, que não necessariamente é o mesmo, mas ele precisa entregar uma jornada, a experiência tem que ser consistente e coerente e a mesma. E às vezes a gente confunde, né, a gente varejista sobretudo, não, eu tenho uma estratégia igual para todos os pontos de contato, e não vai ser fluido, porque cada momento, como foi bem colocado aqui pelos demais painelistas, exige do varejo estratégias muito específicas de comunicação, de relacionamento, de definição de mix, de processos, de produtos, por aí. Guilherme? Eu acho que a Fátima trouxe muito bem esses diferentes momentos da jornada, né, e com diferentes clientes que também têm uma predisposição diferente na forma como eles querem se relacionar. Agora, eu trago de novo o ponto da complementariedade entre o físico, o digital e o conversacional, porque eles têm capacidades diferentes, né? Quando você fala de, por exemplo, uma demonstração de um produto, o físico ele é imbatível, mas o Samuel trouxe aqui alguns exemplos muito interessantes de como o digital também consegue se aproximar, né, na experiência. Quando a gente fala de construção de confiança na marca, o físico, de novo, né, é muito mais forte, mas o digital também tem possibilidades interessantes. Quando a gente vai para todo o atendimento e toda a negociação de compra, de venda e tal, o conversacional anda muito forte, ele entra muito forte. Quando a gente vai para o pós-venda, ele também entra muito forte. Então, acho que o segredo está em usar as capacidades de cada um desses 3 elementos, né, da melhor forma para aquele consumidor, né, de uma forma personalizada, não de uma forma massificada, né? E o mundo digital permite essa personalização, né? A exploração de dados, o uso de dados permite que esse atendimento seja cada vez mais personalizado. Então, acho que essa é a tendência. E esse é um tema super relevante, que é o da personalização, né? Cada vez mais, além da palavra integração, personalização é uma palavra que é a bola da vez, né? Cada vez mais queremos coisas que se conecte com a gente, feita para mim, né? Feito para nós. Então é um ponto super relevante mesmo. Isso acaba me trazendo uma
pergunta associada a essa pergunta, porque quando a gente pensa em jornada, necessariamente a gente está pensando em conceitos de industrialização. Uhum. Então, períodos industriais, tem início, meio e fim. Então, eu sei que se o negócio Processos, né, começa, definidos. vai ter uma parte no meio, depois ele vai acabar e esse cliente vai embora. Só que não é isso que a gente vive. O mundo real, a gente não tem uma jornada, a gente tem um relacionamento constante. O sonho de consumo de qualquer empresa é manter a venda, é manter o processo de contato, é manter o conversacional, é manter o relacionamento, é manter a experiência. Então, tentar limitar essa estrutura como se fosse uma jornada, a gente está deixando muita coisa fora. A gente está perdendo muita oportunidade pensando em jornada. Por que a gente não pensa no relacionamento contínuo? Na verdade, a gente fala da jornada, a jornada é escama de peixe, né? Que ela justamente Sim. não tem fim. O pós-venda, na verdade, você vai trabalhar elementos não só para satisfação de uma devolução, mas elementos para fazer esse cliente voltar. Então, entra ali na pós, Uhum. a recompra, a régua de relacionamento contínuo. Então, se usa a jornada, mas é uma jornada contínua. Sim, sim. E aí é que entra o ponto que eu ia trazer, que é natural na educação, que é o caminho do alumni. Então, como é que você continua isso? O aluno, ele é aluno, permanentemente, ele é parceiro da instituição permanentemente. É um clichê isso dizer que você se formou em tal lugar, você tem aquilo tatuado no seu diploma. É porque realmente você tem aquilo tatuado no seu diploma. Você é permanentemente membro daquela instituição de alguma forma. Então, dentro da área de serviços isso é bem mais comum do que na área de produto mais básico. Então, a gente não consegue enxergar, mesmo sendo espinha de peixe, e tem que ser, senão você perde o cliente em algum momento. O processo ele é contínuo. Eu me mantenho próximo desse cliente, eu quero ter esse cliente comigo, eu quero que esse cliente, depois que saia da minha estrutura, continue na minha estrutura, me visitando, participando dos meus eventos, estando comigo, experienciando coisas novas, vivendo coisas novas. Até sendo um promotor, né, da marca. Esse é o caminho, porque se ele estiver junto, ele também é responsável pelo crescimento daquela marca. Claro. Então, quando a gente fala de jornada dentro da área de serviço e educação principalmente, a jornada é uma jornada infinita e perpétua e constante. E tem que ser, não tem outro caminho. Os dados, como trouxe a Michele, como trouxe o Guilherme, que vêm através dos instrumentos de relacionamento eletrônicos, os dados que vêm da experiência e da experimentação, como trouxe a Fátima, são essenciais para que isso seja possível. Para que a gente tenha o melhor possível, da melhor forma possível e customizado. Enquanto vocês falam aqui, a Michele está concordando ali no remoto. Eu queria que a Michele falasse um pouquinho, de fato, os dados... Eu tô no Digital, né? Você está no Phygital. Michele, os dados mostram isso que o pessoal aqui no estúdio está comentando? Sim, com toda certeza. A gente tem dados muito relevantes de que assim, 95% hoje dos consumidores, eles buscam experiência, eles buscam se encontrar na experiência, né? Então, essa jornada, né, que a gente sempre fala, e todo mundo quer, né, cumprir uma jornada, mas nada mais de personalizar, conversar com esse cliente de uma forma única, porque ele sabe que você tem uma base gigantesca e que, né, você está ali tratando ele de uma forma muito mais próxima, ele também vai tratar a sua marca de uma forma próxima e voltar organicamente, trazer amigos e levantar a bandeira dessa marca, porque hoje a gente não tem mais a fidelização, até, né, o próprio mercado, ele está tirando isso, né? Ele está tirando a obrigatoriedade de você usar o resto da vida a mesma empresa, né, telefônica, o mesmo banco. Então, está tudo sendo aberto, está tudo sendo livre para o consumidor ele ir e vir para essa marca no momento que for oportuno a ele. Então, acho que o papel aqui, né, da gente usar esses dados ao nosso favor, e a empresa, né, que está estudando, ela sempre tentar chegar mais próximo desse cliente, tanto nos canais que ele gosta de ser atendido. Então, acho que
a gente tem que preocupar em estar onde o cliente gosta de estar. Então, se o canal que ele gosta de comprar, de tirar dúvidas, de falar de pós-venda é no WhatsApp, mantenha o WhatsApp. Mas se ele foi na loja e ele também fez uma experiência na loja física e por algum motivo ele fechou a compra no digital para ganhar algum bônus, para ganhar algum benefício, e ele gosta de continuar esse papo depois em outro canal, é esse né, o sinal que a gente tem que entender, que o cliente ele nunca vai estar mais só em um lugar, e que a gente tem que dar continuidade nessa omnicanalidade onde quer que ele esteja, porque é assim que essa geração agora, né, inclusive nós que experimentamos, gostamos de ser tratados. Uhum. É. Agora, imagina acrescentar em toda essa história o metaverso. Então, porque, Exato. por enquanto, o metaverso é muito legal, é, como diz um amigo meu, muito touch, é bonitinho, mas não está na nossa vida. Agora, coloca em toda essa sopa, você vai botar mais um ingrediente que é o metaverso. Como é que as empresas vão sobreviver com isso? Como é que elas vão se inteirar com isso? Como é que elas vão continuar fazendo o que elas fazem com isso? De onde é que vão vir os dados? Porque, como a Michelle trouxe, os dados são relevantes, como o Guilherme trouxe, os dados são relevantes, a gente tem que comunicar esses dados, e esses dados agora vão ser diferentes dos dados que a gente estava acostumado. Como é que a gente vai evoluir? Qual é o próximo passo? É uma dúvida que hoje a academia tem estudado muito, nós temos estudado muito sobre isso, e eu posso, como estudioso do tema, informar que toda e qualquer resposta que vier agora é uma mera suposição, porque só o tempo mesmo vai dizer para onde é que a gente vai com isso. Até porque no Brasil, diferente de outros países da Europa, América, a gente tem uma questão muito crítica de perfis e realidades muito distintas regionalmente falando, né? Então a gente pega situações que aqui temos mais acesso, a tecnologia está aí, o Mercado Livre entrega em 10 minutos, 1 hora, 2. Você vai para o sertão da Paraíba, da Bahia e outros mais, a gente tem empresas ainda vendendo porta a porta, feira de rua, concorrendo, competindo com redes grandes, porque a internet lá ainda é precária. Né? Então acho que a gente tem realidades assim muito distintas que reforçam seu tema, né? A gente ainda tem um varejo assim muito peculiar para que a gente possa trabalhar, e um shopper com um bolso muito específico, né? Para também considerar. Diferentes tipos de shoppers, Muito. né? Alguns que já estão até familiarizados Sim. com o metaverso e outros que ainda têm dificuldades de acesso, Sim. né? Ou seja, é um outro patamar ali, Sim. outra situação. E aproveitando esse gancho, eu queria puxar um ponto que o Guilherme comentou muito sobre o conversacional, né? Como que o varejo hoje está cada vez mais conversacional. Também puxar um pouco do que o Samuel comentou sobre o metaverso. A gente tem visto vários buzzwords, né? Várias palavras da moda dentro do varejo, e duas delas que me chamam muito a atenção é live commerce e social commerce, né? Assim, grosso modo, você tem uma pessoa, um influenciador, para além de falar sobre o tema ali, né, de autoridade dessa pessoa, essa pessoa, esse influenciador, vende produtos, né, através dos seus canais, através das suas plataformas. E aí eu queria entender como que esses dois temas, né, o social e o live commerce, se relacionam com a experiência digital, né, e se relacionam com o varejo tradicional. O varejo ele precisa ter um lado só para olhar para esse comércio vindo de influenciadores, ou não? Isso faz parte de uma tendência maior, né? E o quanto que essa tendência já faz parte da realidade brasileira, né? Porque a gente escuta muito falar, por exemplo, que o mercado na China ele já é muito movido, né, pelo social, pelo conversacional, nos Estados Unidos também. Aqui já é uma realidade? Olha, pensando em estatísticas mesmo de mercado, a gente vê um crescimento muito forte do uso dessas ferramentas, ainda muito focada em
aproximar o cliente da marca. Então a gente vê muito forte a questão da comunicação, de você explorar todos esses canais e possibilidades para que você possa falar sobre benefícios de produtos, para que você possa trazer informações relevantes sobre o uso, para você explorar melhor utilidade mesmo e consumo, para dar dicas e para também tirar dúvidas, né? Muito mais forte ainda no Brasil esse tipo de comunicação e de ação, e aí muito na linha do que foi falado, do conversacional, do que da venda efetivamente direta. Embora você já tenha uma parcela importante que acaba sendo de venda motivado por aquele influenciador falando bem de um produto, chancelando o uso, aquilo tal. Mas para o varejo ainda, principalmente as lojas físicas e mais tradicionais, eles têm muita dificuldade ainda de mensuração. Quanto veio, de fato, dos diferentes canais e possibilidades. E isso até atrelado às ações promocionais. Se faz muitas ações promocionais, mas como eu ainda tenho uma restrição no conhecimento do cliente, muitas vezes eu nem sei se ela foi efetiva, eu não consigo ainda, ferramentas existem, mas poucos varejos são quem consegue controlar efetivamente quanto foi de ganho e o ganho veio do quê. Então a gente tem ainda um grande desafio de estruturar melhor esse aspecto que foi bem colocado também pela mídia de dados, né? Utilizar dados para minha tomada de decisão. Para o varejo tradicional, esse ainda é um grande desafio, diferente dos varejos que começaram através de tecnologias, porque eles já têm uma robustez e eles sabem utilizar dados para tomada de decisão. Eu acho que a gente tem uma diversidade aqui no país muito grande, né? Quando a gente fala, a Fátima trouxe bem, né? O que é o pequeno varejo no interior do Nordeste. Não dá para comparar com um grande varejista aqui em São Paulo. Então, essa diversidade realmente impacta qualquer análise que a gente faça, né, para entender qual é a penetração dessas novas modalidades no comércio. Mas o conversacional especificamente, ele já é uma realidade aqui no Brasil porque ele aconteceu de forma natural, de forma orgânica, ele não foi planejado, né? Foi a única alternativa que pequenos varejistas tinham durante a pandemia, né? Então é uma realidade já hoje, né? A gente não sabe dizer qual o percentual que se vende hoje, por exemplo, pelo WhatsApp ou pelo e-commerce, né? Mas sem dúvida nenhuma é um número muito significativo. Mas em termos né? assim, e esse ato do influenciador chancelar um produto, já dá para dizer que isso é uma realidade brasileira? Eu acho que aí a gente cai no ponto que a Fátima trouxe, que é a questão da estatística, né? Eu acho que assim ainda é incipiente, né? A gente olha lá para fora, a gente acredita que tem um potencial grande, mas ainda não é algo que a gente olha e fala, isso sem dúvida nenhuma é relevante. Acho que a gente precisa de mais dados para poder chegar nesse ponto. E sem dúvida nenhuma está muito focado, né, como a Fátima trouxe, em parte dessa jornada, né, no awareness de produto, né, na exposição de benefícios e tal. Mas é uma evolução, claramente é uma modalidade em evolução. Imagino que vocês devem estar estudando muito isso no IBMEC. A gente tem uma linha de pesquisa na área de comportamento que é bastante vasta. E na falta de dados, em questão a essa relação do influenciador, eu acho que um bom paralelo que a gente pode trazer é que sempre as marcas tiveram pessoas influentes, pessoas importantes que falaram de si. Então você pega o histórico, toda marca tem um bom garoto propaganda. E esse bom garoto propaganda sempre é alguém relevante. Então, assumir que o influenciador ele vai ter esse papel, fazer um paralelo com o que a gente já faz. Então, sim, ele vai ter esse papel. A questão é quanto tempo. E qual vai ser a força? Qual o perfil de força que ele vai ter? Porque uma coisa é você pegar um influenciador muito nichado, outra coisa é você pegar um influenciador generalista. O nichado ele vai ter um eixo de ataque naquele nicho dele que talvez seja muito mais eficiente do que o generalista de forma geral, dependendo do teu produto. Então, é você saber escolher muito bem o seu influenciador. Nem sempre o bom influenciador é aquele que tem o maior número de visualizadores, de seguidores. Às vezes, o melhor influenciador é aquele que tem um nicho mais bem definido. E esse talvez te faça uma venda melhor.
E a gente tem observado isso já em alguns estudos. Então, em algumas pesquisas que a gente tem feito, a gente tem observado que quando você nicha, se torna mais efetivo o resultado. Ainda falta muito dado, isso é um fato. É muito difícil você medir se aquele resultado veio efetivamente por causa da influência, veio por causa da promoção que foi feita, veio porque alguém ficou sabendo da influência por um terceiro, ou porque ficou sabendo da promoção por um terceiro, aí pegou aquele ticket, porque sempre tem um ticketzinho de cupom de 5%, 10% para medir. Então é muito difícil saber isso, ainda. Mas eu não tenho dúvida que nos próximos anos isso vai ser figurinha padrão e a gente vai conseguir medir isso com muita clareza. Michele? Ganhou muita força o live commerce por causa da pandemia, porque as marcas tiveram que se reinventar, né, nesse universo, usando muito ali outras pessoas novas, porque eu entendi, assim, nessa mudança toda que foi muito rápida, nasceram muitos novos influenciadores, né? E que a gente nunca nem tinha ouvido falar. Antes era mais atores, eram pessoas, cantores, pessoas que já eram de alguma forma famosas, e aí ela estava falando de um produto e esse produto tornava-se famosos também. Então, o que que eu percebi, né, e também venho observando, até essa semana mesmo saiu muita coisa sobre a ação que o TikTok fez, né, no Rock in Rio desse ano, na primeira semana, e que tinham mais TikTokers anônimos, né, pessoas nichadas, TikTokers de nicho, influencers de nicho, do que mais pessoas famosas. Então, acho que está havendo aí uma abertura de um novo mercado de influencers nichados, muito em prol também da geração Z também, que está vindo com tudo e que gosta e que se identifica muito com esse tipo de alguns tipos de nichos de alguns influencers que não são os influencers que a gente conhece. Então, às vezes você fala assim, nossa, um adolescente ali de 16 anos, ele está ali obcecado e acompanhando e comprando e querendo produtos que o fulano X está falando e a gente nunca ouviu falar. Então, eu acho que é uma abertura de mercado para esse universo de lives, né, de TikTokers e influencers, e também o quanto isso vai ficar, né? Se isso realmente não vai ser novo braço, né, de vendas que a gente tem que aprender a medir melhor para entender como que isso volta, né, de uma forma mais inteligente para dentro da empresa e para essas apostas serem mais assertivas em termos dentro dos próprios influencers. Então, acho que é um universo novo que a gente está aprendendo ainda a trabalhar, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que descobrir aí é como mensurar para que isso se torne efetivo. Em vários momentos, vocês quatro falaram de dados, né? Falaram que a gente gera muito dado no varejo, sobre a experiência do consumidor. Na questão do metaverso, o Samuel trouxe o ponto de que a gente está medindo o metaverso, mas ainda está muito cedo para dizer qualquer coisa a respeito do metaverso. Então, eu queria voltar a esse ponto do dado e entender se existe algum caminho para ler os dados que a tecnologia nos proporciona hoje sobre as jornadas, né, do consumidor. Que tipo de dado que os varejistas bem-sucedidos têm lido para fazer essa conversão, para fazer essa jornada do digital, né, do consumidor dela? E o que deve ser evitado? Ou seja, que tipo de dado que mais atrapalha do que ajuda? Queria entender um pouco isso, Fátima. Muito bem, esse é um tema que eu gosto bastante também. Tradicionalmente falando, o que o varejo olha, né? Venda valor, venda volume e rentabilidade, né? E alguns vão evoluindo aí para a parte de custos, então olha a ruptura, que é a falta do produto, seja na loja, seja no sistema, seja comercialmente falando, na compra, né? Olhando também questões relacionadas a abastecimento, mas o que ele teve e está tendo que incorporar dentro desse olhar mais primário que ele tinha é trazer o olhar do cliente,
né? Então, hoje já se fala em avaliar o ticket médio, em avaliar a cesta de compra, o que eu comprei em cada um dos pontos de contato que eu me relacionei, como é essa cesta de compra. Então, a gente fala muito em transação, em ticket médio, presença em cupom e outras variáveis relacionadas ao shopper. Perfil, por exemplo, a gente tem lá um grupo de shoppers que são os apressados, não quer perder tempo, quer entrar, sair rapidamente, e é diferente do perfil decidido e prático. Então, entender hábitos, comportamento, atitude virou algo que se era importante, agora é crucial dentro dessa jornada complexa, mas que o varejo ainda está aprendendo a incorporar nas suas avaliações, nas suas práticas diárias. E dados de mercado, né? Olhar as tendências, como o metaverso e tantas outras, isso se aplica ao meu negócio? Este é um grande desafio também no varejo aí mais Mas tradicional. como responder essa pergunta que você acabou de fazer? Que tipo de dado que se aplica, que tipo de dado não se aplica? Precisa estruturar um processo interno. Então, hoje você vê o varejo contratando mais analistas, cientistas de dados, é um perfil que até então não era comum no varejo, e criar uma área, um processo de utilizar esses dados dentro na prática. Então, cria um BIzinho lá com os principais indicadores e também precisa ter essa capacidade analítica de traduzir aquele dado em ações práticas. Né? Então, você acaba tendo hoje já perfis mais analíticos apoiando. Então, você tem lá inteligência competitiva crescendo no varejo, inteligência de mercado crescendo no varejo, inteligência comercial crescendo no varejo. É uma prática que vem sendo aplicada para justamente saber garimpar toda essa infinidade de dados que eu tenho à disposição e traduzir isso em direcionamento práticos para definir qual que é o meu mix ideal, que preço eu tenho que praticar, que políticas de marcas atuar, que tamanho eu tenho que dar para cada categoria que eu trabalho, que tipo de promoção, oferta fazer, qual o canal, o meio mais adequado para utilizar. Então, todas essas tomadas de decisões passam a ser cada vez mais demandadas, serem feitas baseado em dados. Guilherme, o WhatsApp gera muito dado. Imagino Muito que dado. vocês tenham aí alguma coisa a dizer a respeito desse tema. Eu acho que, na verdade, o varejista ele precisa ter ele precisa mudar o mindset, né, para trabalhar com dados, porque isso tem a ver com o processo de decisão. Como é que é o processo de decisão? Né? Ele é baseado em dados ou não? Quando a gente olha para startups, por exemplo, você pega um CMO de uma startup, ele sabe programar, ele sabe fazer uma regressão em cima de uma série estatística, ele tem um conhecimento técnico de dados que dificilmente um CMO tradicional tem. Né? Então, não basta só você criar a área de dados, né, e começar a coletar os dados e tentar usar. Você tem que ter um mindset diferente para isso, né? Os principais executivos precisam entender que as decisões devem ser direcionadas pelos dados, né, ao invés do método tradicional de processo decisório. Então, O feeling, né? Exato, exatamente. O feeling ou a experiência, ou é o que funcionava lá atrás, né? As coisas são muito dinâmicas hoje, muda, o consumidor ele muda, né, ao longo do dia, não é mais, né, mês após mês ou dia após dia, ao longo do dia ele tem um mudo diferente. Então, mas isso requer fundamentalmente um mindset diferente por parte da empresa, por parte da liderança da empresa, de realmente passar a usar dados no seu dia a dia como base dos processos decisórios. Não lançar nenhum produto se antes você não sabe como vai medir, né, o desempenho dele. Né? Então, esse hábito de você criar dashboard para tudo, né, é algo que impõe um mindset diferente, né, e que é muito difícil para empresas tradicionais, sem dúvida nenhuma. Hoje até, Léo, algumas empresas estão fazendo colocar metas nos executivos baseado em dados para fazê-lo tomar decisões orientadas por dados, porque senão a coisa não flui. Um ponto bem interessante trazido pelo Guilherme é que efetivamente precisa mudar o mindset e precisa entender que tipo de dado você tem na mão para transformar em informação. Porque como o volume de dados é muito grande, junto com muita coisa boa vem muita sujeira. E a sujeira atrapalha na hora de tomar a decisão. Inclusive atrapalha na hora de você montar o dashboard ideal para aquilo, para o que você quer vender.
para o que você quer entender, para o que você quer Uhum. interpretar. Uhum. E aí vem um outro problema. Como é dado demais, e consequentemente, por ser dado demais, a gente pode fazer regressão demais, pode fazer projeção demais, pode fazer criar KPIs demais, indicadores demais. Consequentemente, você tem mais informação do que você é capaz de entender. E aí a sua decisão fica demorada, porque você tem informação demais, onde no final 5, 6, 7, 10 indicadores seriam suficientes. Só que como você tinha dado demais, você criou 200, 300. Uhum. E sua vida virou um inferno. E a vida do executivo pode virar um inferno, por quê? Porque ele não está acostumado a trabalhar com esse volume de dados. Então, saber o que você quer e o que é relevante é muito importante. E nesse cenário, as inteligências artificiais têm sido cruciais para que isso aconteça. Como a Fátima trouxe, existem diversos pontos onde é muito importante você conhecer mais o seu cliente efetivamente, para você saber qual é o dado que vai ser interessante. A que momento eu faço a promoção? Qual promoção? Porque eu posso ter um leque infinito de opções de promoção. Cada uma vai funcionar num horário diferente do dia, porque durante o dia o cliente muda. E aí, dentro desse conjunto, aquilo que vem de dado, seja pelo WhatsApp, seja pela Salesforce, seja por outras ferramentas de CRM, são extremamente importantes para que nós possamos, como executivos, olhar aquilo e falar: faz sentido eu fazer isso agora, não faz sentido, eu consigo medir isso desse jeito, esse produto funciona para esse público, mas para esse aqui não vai funcionar, então eu não vou atuar nesse público, vou atuar só naquele. Então, esse volume de dados, esse universo, essa nuvem gigantesca de dados que hoje existe na mão, só vai funcionar à medida que nós estivermos educados a entender que nem todo dado é informação e nem toda informação é útil. E esse aprendizado, ele é lento, né? Assim, Sim. por É isso uma jornada. é uma jornada, E né? também, Então, também, assim, se abre muito espaço para consultores, para analistas que possam, de fato, dar uma assessoria, Para especialistas, né? Sim. especialistas em dados, para ajudar o varejo a tomar ali a melhor decisão, né? Eu queria entender um pouquinho com a Michelle se Salesforce também tem esse diagnóstico. Sim, eu acho que esses pontos que o Samuel trouxe são muito importantes acho que não é a quantidade de dados, e sim a qualidade, e também estipular para cada modelo de negócio que faça sentido. Então, assim, dentro do universo digital, phygital, tem vários pontos relevantes ali que eu acho que precisam ser observados para estipular que ele vai virar um KPI interessante para ser analisado por X tempo, por X período. Então, assim, se você for falar, eu preciso analisar toda a parte digital, né, todo o painel, o funil de vendas digital, dali você já tira vários KPIs de várias formas que você olha como que está a eficiência dessa venda digital, onde você está perdendo o cliente, onde ele está deixando de clicar, onde ele está abandonando. Do mesmo jeito no físico, né? Como que está a eficiência de entrega, como que está a logística, como que está o tempo de entrega, né? A distribuição do produto nos CDs. Então, tem muitas e muitas informações importantes, mas eu acho que o que eu vejo, assim, de boas práticas, né, é determinar no modelo de negócio quais são, né, as 4 áreas vitais da empresa e dentro delas, quais são os 5, 6 KPIs que movem isso. E aí, a partir disso, né, estipular ações para que isso seja melhorado, ou se o objetivo for diminuição de gastos, ou melhorias operacionais, ou aumento de vendas. Então, os KPIs precisam te direcionar. Então, eles têm que ser montados de uma forma que você entenda quantas vezes esse cliente está abandonando. Então, por que eu não estou vendendo mais? Onde ele está deixando de comprar? Porque dá para ver isso, né? Dá para mensurar. Então, acho que são pontos que o primeiro passo é a empresa estipular dentro do seu modelo de negócio o que é vital. E depois ali vai criando-se outros KPIs ou deixando de existir alguns
alguns acompanhamentos porque já resolveu. Então, tem KPIs, tem acompanhamentos de dados que eles são pontuais e tem KPIs que eles são eternos. Você conhecer os clusters do seu cliente é eterno. Você sempre tem que saber com quem que você está falando. E é diferente, às vezes, de você resolver um problema logístico que está te fazendo gastar mais dinheiro. Você resolveu, então você vai passar a olhar outro KPI. Então, acho que é bem nessa linha. Só para complementar o que a Ami disse, é quando a gente pensa em varejo, o varejo tem lá diferentes áreas com diferentes necessidades também, né? Então, você vai para a área de recursos humanos, quais são os KPIs essenciais? Você vai para a área logística, quais são os essenciais? Você vai para comercial, operação, e mudam completamente as necessidades. Então, acho que o que ela trouxe é super relevante de, olhando para as necessidades internas de gestão, para maximizar resultados, quais os principais KPIs para que eu possa estruturar e acompanhá-los de maneira sistematizada. Mas tem um desafio realmente, que eu falo que é dos maiores no varejo, que tem a ver com as pessoas, né? É uma questão de mindset da liderança, mas da equipe como um todo. Porque o varejo ele é muito transacional ainda, no grosso modo. E tem uma dificuldade de interpretação, de análise, que precisa ser trabalhado aí na capacitação, treinamento, desenvolvimento, trazer novos perfis de profissionais que possam ajudá-los a evoluir nessa jornada. Muito bom. Bom, esse tema é apaixonante, né? Acho que dá pra gente ficar aqui bastante tempo falando a respeito dessas tendências do varejo, como o Phygital se enquadra, né, nessas mudanças, mas nosso tempo infelizmente terminou. Eu queria agradecer mais uma vez a Fátima, ao Guilherme, ao Samuel e a Michelle que está nos acompanhando a remoto, pelas ideias, enfim, por todo esse conhecimento que vocês trouxeram aqui para nós, da Exame, para nossa audiência, sobre as tendências Phygital, e quero agradecer quem está nos acompanhando aí agora. Obrigado pelo tempo, obrigado pela audiência. Eu recomendo que continue conosco, continue ligados aqui nos nossos canais, que na sequência a gente tem um outro painel dentro do MM Talks, um painel sobre ESG. Eu agradeço, em nome do Exame, a presença de todo mundo e até mais. Obrigado.